Nossa aula de hoje será sobre redação. É bom saber o que não se deve fazer ao escrever um texto, o que leva você a zerar uma redação e quais as palavras não se deve usar para você tirar uma boa nota. Pensando nisso, resolvi fazer este vídeo te dando dicas preciosíssimas para você não cair nessa cilada. Se você quer melhorar em redação, então vem comigo! Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já queria te pedir de uma vez, deixa um like nesse vídeo para mim e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos, ok? A redação do Enem é uma parte muito importante do seu exame, até porque ela vale 1000 pontos. Existem coisas que você deve evitar para você não ter sua nota diminuída e até mesmo zerada. Se você tirar menos de 450 pontos, você não pode participar dos sistemas governamentais, como SISU, FIES, ProUni. Então fique atento a essas dicas. A primeira dica é, durante o texto, não tente dar conselhos ou ordem ao leitor, como por exemplo, você deve reciclar o lixo, adote essas medidas, faça a sua parte. O leitor não quer um diálogo com você, ele quer que você escreva de forma produtiva e impessoal. A segunda dica é, não use ditados populares na sua redação do Enem. Os ditados populares só empobrecem seu texto, seja original, seja criativo. Os avaliadores não querem ver o senso comum se repetindo. Gente, fuja de frases prontas ou frases desse tipo. Apesar dos problemas persistirem, deve-se pensar positivo. É claro, né, gente? Tem que se pensar positivo mesmo. Então não fale umas frases tipo assim. E troque frases também tipo atualmente, nos dias de hoje, atualmente quando? O corretor vai colocar assim, quando? Quando que é atualmente para você? Nos dias de hoje? Quais são os dias de hoje? Parece óbvio que os dias de hoje é o que eu estou vendo agora, mas você não pode falar assim que ele vai te fazer essa pergunta. Então você tem que falar assim, no século XXI, ou então na contemporaneidade. Aí ele vai saber exatamente qual é o tempo que você quer dizer. Então não use essas expressões sem critérios, que só vai fazer você perder nota. A terceira dica é, não generalize também, gente. As afirmações sem embasamento nenhum teórico, você não deve usar. Como, por exemplo, ninguém respeita o trânsito. Claro que tem pessoas que respeitam o trânsito e outras pessoas não respeitam. Ninguém cumpre as leis. É a mesma coisa, muitas pessoas cumprem as leis e outras não. Então vocês não podem dizer isto. Essas frases não são frases legais de usar, porque nem sempre é verdade isso que você está falando. Geralmente, isso você nunca pode provar. Geralmente isso é mentira também. Você também não deve usar as palavras nunca, jamais, sempre, que sempre que você usar essas palavras, você já está generalizando. A quarta dica é, não use gírias em seu texto. No dia a dia, principalmente os jovens, têm hábito de falar assim, tá ligado, cara? Ah, tipo assim, né? Essas palavras são palavras da oralidade. A competência 1 te cobra sobre a modalidade da linguagem escrita, linguagem padrão correta. Se você escreve gírias assim, então você perde ponto nessa competência 1. E você tem que mostrar fluência, clareza. Quando você usa palavras também muito difíceis, se chama preciosismo, é um vício de linguagem. Você atrapalha a clareza do seu texto. Aí o corretor tem dificuldade de entender o que você está querendo dizer, e às vezes você nem consegue empregar corretamente, cabendo dentro do texto. Então você perde ponto também. Então nem palavras muito difíceis e nem gírias. E nem usar também interjeições como oba. Claro, essas palavras, essas interjeições também você não deve usar. A quinta dica é, não expresse sua opinião diretamente. Nunca use expressões como eu acho, eu penso, eu acredito, nem no singular e nem no plural. Não use a primeira pessoa. Frase como, por exemplo, nós acreditamos que teremos um mundo melhor se tomarmos essas medidas. Você tem que escrever de forma impessoal. A sexta dica é, não confunda as conjunções em sua redação. As conjunções são elementos coesivos, são elos. E o que são elementos coesivos? São aquelas preposições que vão ligar as palavras às frases.
O uso incorreto das conjunções pode levar o seu texto a ficar incoerente. E o que é um texto incoerente? É quando tem várias ideias soltas. Uma ideia não conecta com a outra. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês trocam duas conjunções, por exemplo, tem a ideia de uma conjunção e você coloca outra conjunção. Um exemplo de uma frase. Muitos têm buscado soluções para combater a evasão escolar. Portanto, as medidas não são suficientes. Esse, portanto, é uma ideia contrária. Significa o quê? Você imagina o quê? Se tem buscado muitas soluções, dá a impressão que você consegue resolver o problema. Então, são ideias contrárias. Mas vamos supor que você coloca uma conjunção conclusiva. Você coloca o logo, por exemplo. Muitos têm buscado soluções para combater a evasão escolar, logo, medidas não são suficientes. Você deixou o seu texto incompreensível, então vai ficar um texto incoerente. Você não usou as conjunções corretamente, então você vai perder o ponto na competência que é responsável pela coerência do seu texto. A sétima dica é: não deixe de usar as preposições em seu texto. O seu texto tem que ser coerente e coeso. As ideias soltas não fazem sentido. A construção da argumentação é feita pelo encadeamento das ideias. Você precisa usar em seu texto os conectivos. Os conectivos são importantíssimos para você deixar o seu texto todo ligadinho. Atentem também aos pronomes relativos. Tem alguns pronomes relativos que você tem que usar preposição obrigatoriamente. Eu tenho no meu canal um vídeo sobre pronome relativo. Vou deixar para vocês nos cards a sugestão dessa aula e vou colocar também o link na descrição do vídeo. A oitava dica é: não use linguagem da internet na sua redação. Essa dica parece simples, mas tem aluno que continua cometendo esse erro, por isso que eu vou falar. Você não deve escrever igual você escreve no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, como TB, VC e algumas expressões afins. Você precisa corrigir isso porque é uma coisa fácil de ser corrigida. Essas expressões são de uso coloquial e você precisa escrever a sua redação segundo as normas, segundo a norma culta. E o uso de sigla? Para você usar sigla na sua dissertação, na sua redação, você precisa colocar primeiro o exemplo inteiro. Por exemplo, o que significa essa sigla? Se você for falar, segundo a Folha de São Paulo, a USP é a melhor universidade de São Paulo. A nona dica é: não use uma sigla sem antes descrever o que ela significa. Por exemplo, se você for escrever assim: segundo a Folha de São Paulo, a Universidade de São Paulo, abre parêntese, coloca USP, tudo com as iniciais maiúsculas, fecha o parêntese, é uma das melhores instituições de ensino superior brasileiro. Você precisa de usar assim quando é a primeira vez que você usa. Quando você for usar USP de novo, já que você colocou já o significado da sigla primeiro, você pode usar USP várias vezes depois, colocando somente as siglas. Só que o bom também é você alternar, você colocar substituições, você colocar algum sinônimo, como por exemplo, faculdade, como você colocar instituição brasileira de ensino superior, para você não repetir mais a mesma palavra. A 10ª dica é: jamais alongue o seu texto mais do que deve. Aquele famoso termo encher linguiça, você tem que tomar cuidado. Você não deve escrever bastante só para preencher linhas. É melhor você fazer um texto menor de qualidade do que um texto maior só com quantidade. Os seus pontos às vezes estavam garantidos e quando você alongou, você perde ponto justamente naquela parte que você alongou, que você encheu linguiça. A 11ª dica é: nunca faça deboches ou piadas em seu texto. As ironias não podem ser usadas num texto dissertativo argumentativo, porque ironia é uma figura de linguagem. A sua escrita tem que ser clara e objetiva. Você tem que usar o senso crítico com muita coerência.
A 12ª dica é: procure não cometer erros gramaticais. Se você tiver dificuldade com alguma palavra, você pode substituir aquela palavra, trocar aquela palavra por um sinônimo que você tenha mais certeza, que você tenha certeza como escreve. Você também, quando for escrever uma frase que você não souber se coloca ou não vírgula, você pode diminuir a frase. Você pode colocar ponto final para não precisar usar aquela vírgula e começar uma nova sentença. A 13ª dica é: não copie muitos dados dos textos motivadores. Os textos motivadores vão te servir como base, como guia, como norte, para você saber o que seguir. Você tem que se atentar também sobre o tema, para você não fugir, você colocar dentro daquilo que os textos motivadores estão te dizendo. Você deve interpretar as informações dos textos motivadores, assim você não tem a mínima necessidade de copiar. Se você ler com atenção, você vai saber interpretar as informações e colocar alguma coisa de acordo com os dados do texto, sem copiar integralmente os textos. O que você pode fazer também é, quando você estiver lendo um dado, por exemplo, se falar assim: 40% das mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica. Então você pode trocar, você pode falar assim: 60% das mulheres somente que nunca sofreram violência doméstica. Então você não copiou integralmente, você só inverteu os dados e colocou uma informação correta. O que você tem que tomar muito cuidado também é, quando você for fazer uma citação, você esquecer de colocar aspas, porque se você esquecer, fica como se aquela frase fosse sua. Um exemplo: se você for colocar, por exemplo, uma frase de Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Isso é uma frase de Nelson Mandela que você tem obrigação de colocar entre aspas, porque eu falei a frase exatamente da maneira como ele disse. Agora, se você quiser parafrasear a frase dele, você não precisa colocar aspas. Você pode mudar algumas palavras. Às vezes você nem sabe a citação do jeito que ela é. Então você muda um pouquinho, aí você está parafraseando, você não precisa de colocar aspas. Por exemplo, vou parafrasear essa frase: a educação é uma arma muito poderosa que você pode usar para transformar o mundo em que vivemos. Viu como eu mudei a frase? Eu não preciso pôr aspas quando eu faço isso. A 14ª dica é: não deixe a sua redação por último, porque a prova de redação é a única que você tem a chance de tirar 1000 pontos, então se esforce bastante nela. Eu vou sugerir que primeiro vocês façam o rascunho da redação. Depois que vocês fizerem o rascunho, vocês vão para as questões e comecem a resolver as questões. Você cronometra quanto tempo você vai gastar para passar a sua redação a limpo. Aí você volta no final e faz a sua redação. Só que tem que ter muito cuidado com esse tempo. Para esse tempo dá para você fazer passar a limpo com a boa letra e tudo. Por que eu estou sugerindo isso a vocês? Porque quando você faz a sua redação, que você volta lendo, você às vezes não tem condição de achar erro. Só que depois de um tempo que você fez a sua prova, você passou um tempo e vai ler, pode ser que você consiga encontrar algum erro e você tenha a chance de corrigir ainda. E outra coisa também, que é bom você deixar para passar limpo depois, que pode ser que durante o tempo que você faz a sua prova, você tenha alguma ideia interessante que dá para você acrescentar na redação. A 15ª coisa que você não pode fazer na redação do Enem é desrespeitar os direitos humanos. Quando você vai fazer a sua conclusão, a sua proposta de intervenção, você precisa de propor algo. E você tem que ter muito cuidado para você não propor alguma coisa que desrespeite os direitos humanos. Você tem que pensar assim: eu vou ser presa se eu disser isto? Se você não for presa, você pode dizer. Mas se, por exemplo, você falar assim: isso aconteceu, a gente tem que matar esta pessoa. Você pode ir preso se você matar alguém? Você pode ir preso, então você está desrespeitando os direitos humanos. Essa pessoa tem que ter pena de morte para essa pessoa. Então você tem que ter muito cuidado. Se você desrespeitar os direitos humanos, você perde 200 pontos. Você perde os pontos integralmente da sua proposta de intervenção.
A 16ª dica é: não escreva de forma embolada. Lembre-se, a sua redação tem que ser compreendida por outras pessoas, então tenha capricho na letra. E não esqueça também de saltar espaço entre as palavras, tudo certinho, porque às vezes o aluno faz tão emboladinho uma palavra com a outra que não dá nem para entender direito o que ele escreveu. A 17ª dica é: não faça um texto sem parágrafo. Todo o texto dissertativo argumentativo você precisa fazer bem estruturado. Você pode colocar um parágrafo na introdução, 2 parágrafos no desenvolvimento e um parágrafo na conclusão. Na introdução, você deve apresentar o problema. Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você deve colocar as suas opiniões, os seus exemplos, para você afirmar a sua ideia. E na sua proposta de intervenção, você deve propor algo, propor uma solução para o problema que você colocou lá na introdução. E você pode fazer todos os parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. Não tem que ser certinho, mas você não deve fazer um parágrafo muito pequenininho e o outro muito grande, por exemplo. A 18ª dica e última é: cuidado para você não tangenciar o tema. Tangencia-se o tema quando o candidato escreve de forma genérica, de forma superficial, quando ele não faz um recorte do tema, quando ele não delimita o assunto. Delimitar o assunto é assim, por exemplo, se está lá que você tem que falar sobre a violência doméstica contra mulheres, e você falar somente de violência, você tangenciou o tema, porque você não delimitou o assunto. Você falou de forma genérica, de forma geral. E uma dica que eu vou te dar é a seguinte: treine bastante redação, de preferência umas 2 por semana, de diferentes temas, para você conseguir ir bem. O que pode zerar a sua redação do Enem? Vou ler para vocês 9 tópicos que está escrito lá na cartilha do INEP que você não pode fazer, porque senão você zera a redação. Primeiro, fugir totalmente do tema. Quando pede uma coisa, você escreve sobre outra, então você fugiu do tema. Não obedecer a estrutura dissertativa argumentativa. Quando você vai fazer a redação, te fala que tem que fazer a estrutura dissertativa argumentativa. Se você escrever um poema, uma narrativa, você também zera a sua redação, porque pediu um tipo de texto, você escreveu sobre outro. Escrever menos de 7 linhas. Quem copiar integralmente os textos motivadores, copiar igualzinho está lá. Quem fizer desenhos, fizer números ou então sinais gráficos fora do texto, ficar desenhando lá na prova, não pode. Escrever parte desconectada com o tema proposto. Te pede uma coisa e você escreve um monte de ideias desconexas que não dá para entender o que você escreveu. Quem assinar, quem colocar nome, quem colocar apelido, rubrica, fora do local devidamente designado para a assinatura do participante, também zera. E quem escrever um texto integralmente em outra língua, em uma língua estrangeira, inglês, francês, sei lá, se tiver essa habilidade, deixa para usar em outra hora, não nessa hora. E quem escrever também deixar a folha de redação em branco, escrever somente no rascunho, entregar o rascunho. Não passou a limpo na folha de redação, também zerou. Gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com todo amor, com todo carinho, deu bastante trabalho. Então eu espero que vocês deixem um like nesse vídeo para mim e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque toda semana você vai receber notificação, ative o sininho também, para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças de matemática e todas as sextas de língua portuguesa. Então, eu espero você no próximo vídeo do meu canal. Tchau, galera, e muito obrigada!